No vídeo de hoje, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para montar uma carteira de investimentos, mesmo que você seja iniciante. Ah, e mais do que isso, eu vou te mostrar por que é que esse é o assunto mais importante para a vida de um investidor. E no final do vídeo, eu vou te responder uma das perguntas que eu mais recebo. Quanto rende uma carteira de investimentos? Mas beleza, antes do vídeo começar, me conta aqui nos comentários como é que você investe hoje. E você tem que responder isso antes do vídeo, senão depois vai ficar fácil demais de responder. Não se esquece de se inscrever também aqui no canal Seu Dividendo para você não perder mais nenhum dos vídeos que a gente postar. E só deixa o like no vídeo depois que você vê a informação aqui, que você olha e diga, pô, agora eu aprendi alguma coisa nesse canal. Aí você deixa o like ali. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI e esse aqui é o canal Seu Dividendo, onde a gente traz vídeos todas as semanas para deixar você muito mais informado sobre o mundo dos dividendos e te mostrar como viver de renda somente com os teus dividendos. E para falar sobre montagem de carteira de investimentos, o assunto principal da tua vida como investidor, eu trago algumas percepções minhas aqui. Eu trabalho profissionalmente no mercado financeiro já há quase 5 anos. Nessa jornada eu atendi centenas de famílias com patrimônios muitas vezes milionários e o que eu percebia é que o que essas pessoas precisavam de verdade é sentar com alguém e olhar quais são os objetivos específicos de cada pessoa e como é que você monta uma carteira de investimentos para cada uma das famílias. No final das contas, esse trabalho é como se fosse um trabalho de alfaiataria. Por exemplo, não adianta nada eu te dizer qual é a dimensão dessa minha camisa, quanto é que ela mede aqui nos ombros, como é que é o comprimento dela, aqui no braço, e dizer que o que eu uso é o melhor para você. Não faz sentido nenhum quando se trata de roupas. Afinal de contas, o que é certo para mim não é o certo para você. E com a montagem da carteira de investimentos é exatamente a mesma coisa. Para cada investidor, uma carteira diferente. E essa confusão eu sei que acontece muito na cabeça de muitos de vocês. E essa era uma das coisas que eu mais percebia quando eu atendia os investidores. É que na grande maioria das vezes, eles pegavam aquele dinheiro deles e investiam segundo o influenciador deles falavam, um primo falava, alguém que eles confiavam, como é que eles tinham que investir. Só que, na verdade, o que acontecia dentro da cabeça do investidor era uma confusão. Você via um monte de ativos assim espalhados, ações, fundos imobiliários, Tesouro Selic, IVVB11. E a dúvida final que fica na cabeça é: tá, como é que eu vou pegar todos esses ativos aqui e juntar para fazer uma coisa eficiente para eu viver de renda no futuro? É aqui que entra a ciência da montagem da carteira de investimentos. E esse é o conteúdo mais importante da vida de um investidor. Não só sou eu que estou dizendo isso. Segundo um estudo da gestora de investimentos BlackRock, que é uma das maiores gestoras de recursos do mundo todo, 94% do resultado de um investidor vem de como é que ele está fazendo a alocação de ativos dele. Ou seja, de como é que ele está montando a carteira de investimentos dele. Então, cara, pensa comigo. 94% do teu resultado vem da tua montagem de carteira. Você precisa dar atenção a esse processo. E é por isso que eu vou te mostrar justamente isso nesse vídeo, como é que você vai fazer isso. E no final do vídeo eu vou te dizer quanto é que rende uma carteira de investimentos. Fica até o fim aqui que você vai ver. E aí, vamos lá. Antes de você realmente começar a montar a sua carteira de investimentos, o que você precisa entender é que o principal benefício que isso te traz é ter uma diversificação do teu portfólio de investimentos. Beleza, você já deve ter ouvido: nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Eu dei essa frase porque é clichê pra caramba. Mas a verdade é que quando você pega vários ativos de classes de ativos diferentes e monta tudo numa carteira de investimentos, é diversificação que você está fazendo. E como diria o investidor Ray Dalio, a diversificação é o único almoço grátis que você encontra no mercado financeiro. E isso acontece porque quando você diversifica bem os seus investimentos, você começa a ter mais retorno com menos risco. Então, porra, é tudo que o investidor quer. Perder menos dinheiro em crises e ganhar mais dinheiro na hora que o mercado sobe. E aí acontece coisas tipo esse gráfico aqui, ó. Percebe que a linha vermelha varia muito mais do que a linha azul, mas ao mesmo tempo, as duas linhas levam para um retorno de 8%, que é o que o gráfico está mostrando ali. Então, pô, se é para chegar no mesmo retorno de 8%, é melhor tu estar na linha azul aqui, que tem menos risco, menos volatilidade, para te entregar o mesmo retorno. É coisa desse tipo que a diversificação faz para você. E isso só acontece quando dois ativos da tua carteira são descorrelacionados. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra de descorrelação, mas no mercado financeiro isso quer dizer que dois ativos descorrelacionados são sinônimos de quando um sobe, o outro cai. E vice-versa. Quando tem um entregando um retorno muito alto, o outro normalmente está caindo. Quer ver o melhor exemplo disso? É quando a gente fala entre dólar e ações do Brasil. O que acontece na prática é que quando o mercado de ações do Brasil está subindo,
o dólar geralmente está caindo e o contrário também é verdade, mostrando que são dois ativos descorrelacionados entre si. Olha esse gráfico que está aí na tela, que fala em imagem exatamente o que eu estou te dizendo. Quando a linha vermelha está subindo, que é o Ibovespa, o principal índice de ações do Brasil, normalmente a linha azul está caindo. E o contrário também é verdade. Na prática, o que acontece quando você tem uma carteira diversificada é que você ganha mais dinheiro, correndo menos risco. Olha esse segundo gráfico aqui, que mostra uma carteira de investimentos montada por ações do Brasil e ações dos Estados Unidos. Percebe que lá embaixo a gente tem a linha vermelha, que são as ações dos Estados Unidos, a linha verde, que são as ações do Brasil, e a linha azul, que é justamente a junção das duas. Ou seja, o que é que a gente tá vendo? A gente tá vendo um retorno muito maior no longo prazo, só por a gente unir dois ativos descorrelacionados, te trazendo menos risco e mais retorno. Então, cara, o principal trabalho que você vai ter como investidor é fazer uma carteira de investimentos bem descorrelacionada para você ter esse resultado aqui. E é muito importante te falar, quando eu tô falando aqui em carteira de investimentos, eu tô pensando em longo prazo, em como é que você vai investir para pensar em viver de renda no futuro, viver somente dos teus dividendos. Todo o restante já vai estar garantido pro teu curto prazo. Então, pô, tua reserva de emergência não entra aqui. Tua reserva tem que estar no Tesouro Selic para garantir aí a tua segurança e da tua família. Então, o foco da carteira que a gente está falando é pensando em te fazer viver de dividendos no futuro. Beleza, agora como é que você faz o processo para montar a tua própria carteira de investimentos? São basicamente 3 passos que você precisa atentar. E essa montagem de carteira vai funcionar como se fosse um funil, onde lá no topo do funil, no começo, você vai fazer a escolha de quantos por cento você quer em renda fixa, quantos por cento você quer em renda variável na tua carteira. E eu já vou te dizer que isso aqui depende muito do teu perfil de investidor. Se você é um cara que busca mais retorno e está disposto a ter investimentos um pouco mais arrojados, beleza, você pode aumentar um pouco mais a tua quantidade de renda variável. Agora, se for o contrário, se tu for um cara mais conservador, faz muito mais sentido ter muito mais renda fixa na tua carteira. Eu já atendi muito cliente que era carteira 100% renda variável, cara totalmente agressivo, e já vi muito cliente também que era 100% renda fixa, ultra conservador, e tá tudo certo. Lembra da alfaiataria. A roupa que serve para um não serve para o outro. Então esse é teu primeiro passo como investidor. Decidir renda fixa e renda variável. Decidido isso, tu vai para o segundo passo ali no meio do funil, que é escolher quais as classes de ativos você vai querer dentro de cada uma. Então beleza, vamos supor que tu queria 50% renda fixa, 50% renda variável. Só que dentro da renda variável, tu vai ter ações do Brasil, tu vai ter ações dos Estados Unidos, tu vai ter fundos imobiliários. Quanto é que de cada uma dessas classes de ativos vai estar dentro dos 50% de renda variável? Essa é a segunda pergunta que tu tem que responder e a gente faz isso exatamente na segunda etapa do funil. Isso é o que se chama de macroalocação, quando você seleciona as classes que vão entrar. Mesma ideia para renda fixa. Tu disse lá que tu queria 50% de renda fixa na tua carteira, só que dentro da renda fixa tu tem ativos pré-fixados, pós-fixados e de inflação. Quanto de cada um tu vai decidir justamente no meio do funil. E não se preocupa se tu não tá entendendo ainda, eu já vou te mostrar exemplos na prática para você fazer isso. Resolvido agora quantos por cento vai para cada uma das classes de ativos, tu vai para a terceira fase do funil. E agora sim tu passa para aquela fase de dizer qual ação eu vou escolher para minha carteira de ações? Qual fundo imobiliário eu vou escolher para minha carteira de fundos imobiliários? É aqui que muita gente se perde. Tem muito investidor que acha que vai ficar rico, que vai investir muito bem se ele encontrar a próxima Magazine Luiza. Ou se ele investir em Petrobras e Petrobras pagar o maior dividendo da história. E perceba que, na verdade, o funil é muito maior do que isso. E lembrando do estudo lá da BlackRock que a gente falou no início do vídeo, essa montagem toda do funil é o que vai garantir 94% do teu resultado no longo prazo. Então, foca no todo, não foca na escolha de um ativo individual. Então, a terceira fase do funil é escolher quais ativos individuais e específicos vão entrar dentro da tua carteira. E aqui eu quero te dar exemplos. Se você é um investidor iniciante, você já aprendeu o que é que tem que ser feito nesse funil inteiro. Você vai fazer o que eu estou te dizendo, já vou te mostrar exemplos práticos. E você pode simplificar os ativos que vão entrar na tua carteira. Por exemplo, vamos supor que você escolheu 50% renda fixa e 50% renda variável. Cara, se você é iniciante, está começando agora a montar teu patrimônio, a tua parte de renda fixa pode ser tranquilamente somente Tesouro Selic. Você pode chegar aqui no site do Tesouro e ver, por exemplo, que o Tesouro Selic 2029 vai te pagar a taxa de juros do país e você pode investir a partir de R$ 127. Então, o teu trabalho como investidor vai ser focar a tua renda fixa inteira nesse título e garantir que ele vai ter 50% do teu patrimônio todo alocado em Tesouro Selic. Pronto, resolveu uma parte da tua carteira de investimentos. Felipe,
e agora o restante, e as ações do Brasil, e as ações internacionais? Mesma coisa, você pode escolher um ativo só através do que a gente chama de ETFs, que é tipo uma cesta de várias ações que você compra um ativo só, mas na verdade está investindo em várias. Por exemplo, para tu garantir o investimento em ações do Brasil, tu pode usar o Divo 11, que é esse ativo que está aqui na tela para vocês. O que tu faz quando tu investe no Divo 11 é que tu tá comprando as maiores empresas pagadoras de dividendos do Brasil. Então, dentro desse Divo 11 aqui, tem umas 30 empresas do Brasil que te garantem um bom fluxo de pagamento de dividendos. Lógico, o dividendo é todo reinvestido no próprio ETF, mas não tem problema, você está começando o seu patrimônio agora. O que a gente quer é eficiência e simplificação para você do processo. Então, tu já tem Tesouro Selic e Divo 11. E aí, beleza, para investir em ações dos Estados Unidos, para ter uma parte da tua carteira atrelada ao dólar, garantir aquela diversificação que a gente falou. Cara, tu pode usar tranquilamente o IVVB11, que é esse ativo que você está vendo na tela. E basicamente o que tu faz aqui é investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Diversificação garantidaça, com um ativo só. Percebe que isso aqui pode ser muito simples e ao mesmo tempo você está garantindo os 94% do resultado lá que a BlackRock falou? Então não tem desculpa, basta você fazer isso aqui, você vai ser já um investidor muito mais eficiente. E esse tipo de procedimento que eu acabei de te mostrar serve muito para quem investe até os 100 mil reais. Se você tem menos de 100 mil reais, vale muito a pena investir somente através de ETFs, somente através de Tesouro Selic. Agora, depois que você passa de um certo patrimônio, que eu gosto de falar de 100 mil reais ali, o ideal é que você olhe com um pouco mais de atenção para o teu patrimônio. Afinal de contas, a gente está falando do futuro da tua família, da tua independência financeira. Isso é muito importante que a gente faça de maneira profissional. Se você é um investidor que já tem mais de 100 mil reais e quer ajuda para investir de forma individual, faz o seguinte, me segue aqui no Instagram, me manda um inbox dizendo que você é um investidor que quer ajuda profissional, porque eu vou conseguir te ajudar individualmente. Beleza, e aí por último, fica aquela pergunta. Felipe, quanto é que rende uma carteira de investimentos? Cara, você não tem noção de como eu já recebi essa pergunta na vida, principalmente quando eu atendia famílias investidoras. E a resposta é depende. Por exemplo, se você for um cara mais conservador como investidor, você pode querer investir 30% do teu patrimônio em renda variável e 70% em renda fixa, como mostra esse gráfico. Aqui no Clube do Valor, a gente chama isso de carteira balanceada. E aí perceba que a segunda etapa do funil desse cara é deixar a carteira assim, ó. Dos 30% que ele falou que queria em renda variável, ele dividiu 10% para ações Brasil, 10% para ações internacionais lá dos Estados Unidos, 10% para fundos imobiliários. E a parte de renda fixa, ele fez 20% em renda fixa pós, 20% em renda fixa pré e 30% em renda fixa inflação. Então esse cara desceu para o segundo nível do funil. E a partir daqui ele começou a fazer seleção de ações, de fundos imobiliários, de renda fixa. Lá na terceira etapa do funil, como a gente falou. E aí a gente desenvolveu alguns estudos aqui no Clube do Valor e a gente viu quanto é que renderia, em média, uma carteira como essa. Aqui está a principal diferença que você vai sentir na pele o seu perfil de investidor. Uma carteira equilibrada como essa teve uma pior queda mensal histórica de mais ou menos 7%. Então imagina aí o teu patrimônio todo em investimentos cair 7% num mês só. Como é que você se sentiria com isso? Tá muito? Tá pouco para você? Daqui a gente começa a sentir o teu perfil de investidor. Porque às vezes você quer um pouco mais de risco para ter um pouco mais de retorno. E tudo bem, alfaiataria, lembra disso. E aí fica, Felipe, qual é a expectativa de retorno de uma carteira como essa? Na equilibrada, o que a gente viu foi 9,38% ao ano de rentabilidade histórica. Então é algo perto de 10% ali que você tem numa expectativa de uma carteira como essa. E aí, beleza, vamos ver um segundo exemplo de um investidor que já é um pouco mais arrojado e ele quer 100% da carteira dele em renda variável. Na segunda etapa do funil desse cara, ele dividiu em 3. Ou seja, 1/3 para ações do Brasil, 1/3 para ações internacionais e 1/3 para fundos imobiliários. Olha a pior queda desse cara aqui, ó. Uma carteira 100% de renda variável chegou a cair mais de 20% em um mês só. Então isso aqui é praticamente o triplo do que a gente viu lá na carteira equilibrada. Percebe que o risco ele aumenta muito? Então, mais uma vez, alfaiataria, isso vai depender do teu perfil de investidor. Agora, a expectativa de retorno desse cara, historicamente, ficou em mais ou menos 11% ao ano, o que é quase 2% acima do cara da equilibrada lá. No longo prazo, 2% ao ano a mais faz muita diferença no teu planejamento financeiro. Então, no final das contas, você que vai decidir baseado no seu perfil, só que o que você precisa focar é em fazer uma carteira de investimentos eficiente e garantir essas proporções aqui ao longo do tempo. Mas aí eu quero que você me conte aqui nos comentários agora, você já tem uma carteira de investimentos bem montada? Me conta como é que você tem investido. Aí a última coisa, se teve alguma informação aqui nesse vídeo que te agregou, que você aprendeu alguma coisa nova, deixa o like aqui no conteúdo, se inscreve no canal Seu Dividendo e eu vou estar te esperando no próximo vídeo. Tamo junto.